Olá, boa noite. Começa agora o Jornal do Senado. Punição ainda mais severa para motoristas que dirijam sob o efeito do álcool ou que não prestem socorro a vítimas de acidentes. É o que prevê um pacote de mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, aprovado agora em dezembro pelo Senado. A proposta seguiu para a Câmara dos Deputados. O projeto original do senador Benedito de Lira era mais severo. Cassava a carteira do motorista flagrado bêbado ou que se recusasse a fazer o teste do bafômetro. O relator retirou este artigo do texto e manteve como pena a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. O autor do projeto lamentou a mudança. Era para perder automaticamente a carteira do motorista, para nunca mais na vida ele dirigir. Infelizmente, o relator apresentou um substitutivo e minimizou essa dificuldade. Mas o projeto endurece a punição para outros crimes previstos no Código de Trânsito. Quem não reduz a velocidade perto de passeatas, desfiles, escolas ou hospitais, hoje paga multa de R$ 191. Pela proposta, a pena sobe para R$ 574. Dirigir sem carteira ou fazer manobra perigosa, como arrancadas e cavalos de pau, pode render multa de R$ 957. A pena mais alta é para quem dirige com carteira de motorista cassada, disputa pegas, promove corridas sem autorização do poder público ou deixa de prestar socorro a vítimas de acidentes. A multa vai para R$ 1.915 e pode dobrar em caso de reincidência. Agora é o seguinte, a lei dá deveres. Você tem direito, mas você tem deveres. E os deveres estão estabelecidos e não são frouxos, são muito duros. E a partir daí, nós esperamos que nós tenhamos paz no trânsito no Brasil. E não basta pagar a multa. Quem dirige com a carteira de motorista cassada ou suspensa pode receber uma punição extra, mais 2 anos sem guiar. No caso de pegas, corridas sem autorização do poder público e omissão de socorro às vítimas, a suspensão é de 1 ano. Para um motorista que comete o mesmo crime em menos de 12 meses, a punição é ainda mais severa. O tempo de cassação da carteira passa de 2 para 3 anos. A regra vale para algumas infrações consideradas gravíssimas, como dirigir embriagado. Para este professor da Universidade de Brasília, não basta mudar a lei, também é preciso aumentar a fiscalização. Se os valores de multa ou as penalidades são muito altas, mas o poder fiscalizador do órgão de trânsito não acompanha isso, se não existe a possibilidade de fazer essa fiscalização efetiva, é o tipo de legislação que, como se diz, a lei que não pega. Quando nós aumentamos as penas e endurecemos o jogo, você vai dar ao sujeito a possibilidade de pensar 10 vezes. Antes, o sujeito fazia pega, ele sabia que ele podia ser preso, mas não havia pena para isso. Eu espero que a Câmara dos Deputados possa aprovar esta matéria e, consequentemente, a presidenta Dilma sancione a lei. Por quê? Porque além de nós pararmos com a máquina assassina, logicamente que isso também minimiza as despesas que o erário público tem para tratar as pessoas que são vítimas dos atropelamentos, da irresponsabilidade dos motoristas. Todos os grandes temas discutidos no Senado, como as mudanças no Código de Trânsito que acabamos de ver, passam pela Comissão de Constituição e Justiça. Em 2013, o colegiado aprovou mais de 560 matérias, entre emendas à Constituição, projetos e indicações de autoridades. Em 2013, a CCJ se reuniu 82 vezes, discutiu e aprovou 565 matérias. 40 são propostas de emenda à Constituição, como a que estendeu aos empregados domésticos direitos dos demais trabalhadores. A comissão ainda aprovou a PEC do voto aberto, a que institui o orçamento impositivo, e a chamada PEC da música, que prevê isenção fiscal para a produção de CDs e DVDs de artistas nacionais. Os senadores também aprovaram 156 projetos, tentaram atender a demandas das manifestações de junho, com novas diretrizes para a mobilidade urbana e transformando a corrupção em crime hediondo. Aprovaram ainda a chamada mini-reforma eleitoral, novas regras para os concursos públicos e o marco legal das organizações não governamentais. Construímos um texto muito positivo
e que, sem dúvida, fará com que o Brasil tenha um marco legal, que vai dar tranquilidade e segurança jurídica para que as organizações da sociedade civil possam desempenhar o seu trabalho, que é da maior importância social para o Brasil. Foram realizadas 18 audiências públicas. Alguns debates resultaram em novas regras para os processos de mediação e arbitragem. Nós tivemos um grande debate sobre a mediação e arbitragem, que é outra matéria que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, diminuindo e desafogando a imensa represa de processos. Para os senhores terem uma ideia, existem hoje no Brasil 92 milhões de processos. A cada 2 brasileiros, um teria uma demanda na justiça. Os senadores ainda fizeram 33 sabatinas de indicados para ocupar vagas nos conselhos e nos tribunais superiores. Quase toda a composição do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público foi renovada. Outro nome aprovado foi o do ministro Luiz Roberto Barroso, que substituiu Carlos Aires Brito no Supremo Tribunal Federal. O senador Vital do Rego, que preside a comissão, faz um balanço positivo dos trabalhos e diz que o próximo ano já começa com assuntos importantes na pauta, como a reforma do regimento interno, a nova lei de licitações e a atualização de 4 códigos. A codificação penal, que o relatório já foi lido na comissão especial e nós vamos tratar na Comissão de Constituição e Justiça. O Código de Defesa dos Direitos do Consumidor, que está chegando da Câmara para o Senado. O Código Comercial, que está saindo da comissão especial, indo para a Comissão de Constituição e Justiça. O Código de Processo Civil, que está vindo da Câmara. Então, nós vamos ter uma nova sessão legislativa muito rica em proposituras que estão alcançando a atualidade e a necessidade brasileira. O Senado criou uma comissão temporária para analisar projetos de lei que tratam da segurança pública. A atuação da polícia foi tema de uma das audiências do colegiado. Esse debate você pode acompanhar no programa Em Discussão deste fim de semana. Qual é a imagem que a sociedade tem da polícia brasileira? Porque a polícia que faz o patrulhamento não participa da investigação criminal. Polícia única seria a solução? De onde tirar mais dinheiro para a segurança pública? Especialistas falam sobre o tema no Senado. Nós prendemos mal e gastamos R$ 1.500 por mês com as prisões daqueles que poderiam, muitos deles, se recuperar de outra maneira. A polícia que tem contato com a ocorrência não tem responsabilidade nenhuma pela produção de dados que vão informar o processo penal. O serviço prestado não é de boa qualidade. É culpa do policial na ponta? Não, muito pelo contrário. O programa Em Discussão vai ao ar neste sábado às 11h30 da noite e no domingo às 7h30 da noite. A Comissão de Assuntos Econômicos votou 264 matérias em 2013. Entre elas, mais de 30 autorizações de empréstimos que somaram 13 bilhões de reais. O ano foi marcado pela votação de propostas que redefinem a partilha de receitas tributárias entre União, estados e municípios. Os senadores aprovaram novas alíquotas para o ICMS, a maior fonte de arrecadação dos governadores, que em 2012 rendeu 326 bilhões de reais. A proposta, que tem o apoio de 24 estados, reduz gradualmente o imposto até chegar a 4% em 2021. Alíquota que vai valer para mais de 80% das transações comerciais do país. Mas há exceções. O ICMS cobrado é maior para produtos industriais e agropecuários com origem no Norte, Nordeste e Centro-Oeste e para o gás natural do Mato Grosso do Sul. A matéria aguarda votação em plenário. Não é verdade que a guerra fiscal ela gera um saldo positivo no geral. Você desloca o investimento de um estado para o outro. A comissão aprovou o projeto que repõe as perdas dos estados com a redução do ICMS. As transferências terão caráter obrigatório pelo prazo de 20 anos. O Fundo de Compensação de Receitas terá disponibilidade inicial de 3 bilhões de reais em 2014. A proposta do Fundo de Compensação de Receita é um seguro de receita, ou seja, apurada a perda, essa perda será reposta aos estados. Na mesma linha, os senadores aprovaram um projeto que altera o indexador das dívidas de estados e municípios com a União. No lugar do IGPDI mais 6 a 9% de juros ao ano, será aplicado o IPCA mais 4%
ou a taxa Selic, o que for menor. Na prática, a medida garante um desconto no bilionário estoque das dívidas, que chegam a 468 bilhões de reais. E teve ainda mudança nas regras do ISS. O prefeito que não respeitar a alíquota mínima de 2% pode ser condenado por improbidade administrativa. Além disso, o projeto acaba com a bitributação de alguns serviços e garante o repasse do imposto para a cidade onde efetivamente ocorreu a transação comercial. O projeto ele pode trazer uma harmonia para a convivência entre municípios e estados, que não existe hoje. Existe uma concorrência entre os municípios que tendem a reduzir a alíquota de ISS para atrair o quê? Atrair atividade econômica. Já é um avanço. Infelizmente, nós não temos ainda um debate articulado sobre reforma tributária. Estamos fazendo de maneira fatiada. Além de atacar a chamada guerra fiscal, a comissão atendeu a uma das principais demandas que levou milhares de brasileiros às ruas. Foi criado o regime especial de incentivos para o transporte público, que aguarda votação na Câmara dos Deputados. Esse é um projeto que eu acho que pode mudar uma realidade do transporte público. Porque mais do que desonerar, o que faz esse projeto? Ele obriga a ter licitação pública. Então esse é um ponto que eu considero decisivo e talvez um dos projetos mais importantes aprovados esse ano na CAI. O governo e lideranças no Congresso querem, assim que terminar o recesso, buscar um consenso para votar um projeto que provocou intensos debates neste ano. O Marco Civil com as regras para o funcionamento da internet no país. São mais de 100 milhões de internautas no Brasil, mas o funcionamento comercial da rede, que completou 18 anos no país, ainda não foi regulado por lei. O Marco Civil da Internet tramita na Câmara há 2 anos. Estados Unidos, Chile, Argentina e México já possuem lei sobre o assunto há mais de 10 anos. Como nós estamos atrasados no tempo e como estes anos de paralisia ou letargia, eles foram prejudiciais. As discussões no Congresso sobre o marco foram retomadas em 2013, impulsionadas pelas denúncias de espionagem americana sobre as comunicações eletrônicas da presidente Dilma Rousseff. O Planalto enviou em regime de urgência um texto alternativo para o Marco Civil e escalou o deputado Alessandro Molon para a relatoria. É um texto importantíssimo para 100 milhões de pessoas, por isso eu espero que o Congresso tenha a sensibilidade de aprovar o Marco Civil e de garantir a neutralidade da rede, a privacidade dos usuários brasileiros e a liberdade de expressão na rede. Neutralidade da rede é o princípio pelo qual não há distinção entre os tipos de conteúdo que trafegam pela internet. Se esse princípio for retirado do Marco Civil, empresas provedoras de acesso à internet poderão cobrar preços de acordo com o que é acessado. Por exemplo, vídeos e e-mails. Sem a neutralidade, a internet tal qual a gente conheceu deixa de existir. A internet vira uma espécie de uma TV a cabo, em que você vai ter pacote premium, pacote básico e pacote simples, e isso vai acabar prejudicando muito o usuário, inclusive do ponto de vista da liberdade de expressão. Pela proposta, os provedores que explorarem o mercado brasileiro deverão manter os centros de armazenamento de dados no país. Espera-se que a medida dê segurança jurídica aos usuários. O armazenamento de todas as informações de todos os países do mundo é lá em território americano, o que é grave por si só, mas faz com que qualquer processo que a gente porventura queira mover contra alguma empresa de internet, esse projeto só pode tramitar em fórum norte-americano. Isso é um absurdo. As empresas de telecomunicação reclamam do projeto. O Marco Civil inibe investimentos, impacta negativamente em projetos de massificação da internet, privilegia poucos usuários em detrimento de muitos. Este professor de ciências da computação diz que data centers no Brasil poderiam encarecer o custo de acesso à rede e que não deveria ser cerceado o direito de brasileiros venderem informações pessoais para provedores estrangeiros. Mas ele considera que as instituições públicas devem manter seus dados no Brasil protegidos. As comunicações militares, as comunicações diplomáticas e as comunicações de Estado, entre órgãos de Estado. Então, para esses faz sentido você exigir o armazenamento no país para esse tipo de comunicação, porque dá mais controle ao Estado
em relação a como ele pode se defender contra a bisbilhotagem, contra o vigilantismo global. Desde outubro, o projeto do Marco Civil tranca a pauta da Câmara. Uma comissão chegou a ser criada em busca de votar o texto, o que não ocorreu. A ministra de Relações Institucionais, Idely Salvati, disse que, apesar das dificuldades, esse será o primeiro tema a ser discutido pelos deputados em 2014. Vai ser o nosso primeiro debate, né? Na 2014 da Câmara vai ser. O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, confirmou que pretende pautar o projeto do Marco Civil da Internet no mês de fevereiro. Se aprovada, a matéria vem para o Senado. O Senado vai realizar a última sessão do ano na próxima segunda-feira, dia 23. Durante o recesso legislativo, de 24 de dezembro a 1º de fevereiro de 2014, uma comissão será responsável por tomar decisões em nome do Congresso. São 9 senadores e 19 deputados. Eles foram escolhidos de acordo com a representação das bancadas. O presidente da comissão representativa é o senador Romero Jucá. O vice-presidente, o deputado Maurício Quintela Lessa. Os senadores Acer Gurgax, Álvaro Dias, Antônio Carlos Rodrigues, José Sarney, Oswaldo Sobrinho, Vicentinho Alves, Valdemir Moca e Wellington Dias também integram um grupo para tomar decisões que não podem esperar o início da próxima sessão legislativa. A partir da semana que vem, a TV Senado exibe uma série de programas sobre os fatos mais importantes do ano no Poder Legislativo. Ordem do dia, aprovado. A matéria vai à promulgação. Será feita a devida comunicação ao presidente da República. Em 2013, mais de 600 matérias foram aprovadas no Senado Federal, entre medidas provisórias, projetos de lei, decretos legislativos e emendas à Constituição. Foram mudanças nas políticas de saúde, educação, na cultura e nos procedimentos do próprio Congresso. Além das propostas de iniciativa dos parlamentares, o dia a dia do Poder Legislativo foi impulsionado por estímulos de fora da casa. E aqui, as vozes das ruas e de outras instituições foram ouvidas. Ano das manifestações, da discussão sobre os royalties do petróleo, da CPI da espionagem, dos direitos trabalhistas para domésticas. Para lembrar esses e outros assuntos, o Jornal do Senado produziu uma série de 14 programas que explicam e discutem os temas mais importantes de 2013. Vamos gravar? As demandas das ruas exigiram mudanças. Uma exigência da Constituição de 1988. O projeto do novo código foi apresentado. Um projeto de lei no Senado quer tornar a irregularidade um crime. Foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Nossos repórteres e editores acompanharam as discussões aqui no Senado durante todo o ano. Agora foram ouvir especialistas e cidadãos ligados a cada assunto para decifrar temas que às vezes aparecem de forma muito técnica, mas que são fundamentais para o cotidiano de todos os brasileiros. É a nossa contribuição para aprofundar o debate. A retrospectiva do Jornal do Senado será exibida ao 12h30 e às 9 da noite, às segundas, quintas e sextas-feiras de dezembro e de janeiro. Um lembrete, na véspera do Natal, as visitas ao Congresso serão realizadas apenas no horário da manhã e no feriado do dia 25, na parte da tarde, até às 5 horas. Você pode rever as reportagens desta edição na página da TV Senado na internet. Um ótimo fim de semana.